Você já se perguntou por que algumas pessoas nascem com um coração tão puro, tão cheio de amor e compaixão que parece que foram moldadas pelas próprias mãos do divino? E se eu te dissesse que existe um signo do zodíaco que carrega consigo uma ligação espiritual tão profunda com o Criador que cada característica, cada gesto, cada sentimento é uma prova viva do amor celestial? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. E se você é de Câncer ou conhece alguém desse signo, prepare seu coração porque essa mensagem vai tocar na sua alma de uma forma que você nunca imaginou. O signo de Câncer não foi escolhido por acaso para carregar a essência do cuidado, da proteção e do amor incondicional. Existe um propósito divino por trás de cada canceriano que caminha sobre essa terra, e hoje você vai descobrir os 7 motivos espirituais que revelam por que Deus ama profundamente essas almas tão especiais. Não estamos falando apenas de astrologia aqui, estamos falando de um plano maior, de uma missão sagrada que cada pessoa de Câncer traz consigo desde o momento em que chegou a este mundo. Se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que os cancerianos foram presenteados com dons tão raros e preciosos, e como essas características não são apenas traços de personalidade, mas sim ferramentas espirituais que o universo colocou em suas mãos para transformar vidas, curar corações e espalhar o amor divino por onde passam. E atenção, porque se você assistir apenas metade dessa mensagem, vai perder justamente a revelação mais importante, aquela que vai fazer tudo se encaixar e mostrar o verdadeiro propósito da sua existência ou da existência daquela pessoa canceriana que está tão presente na sua vida. Então respira fundo, abre o seu coração e vem comigo nessa jornada de autoconhecimento e revelação espiritual, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o papel que veio desempenhar neste plano terreno. Motivo 1. O dom sagrado da sensibilidade emocional. Quando o Criador desenhou o signo de Câncer, ele colocou em cada alma nascida sob essa energia uma sensibilidade tão profunda que é capaz de sentir não apenas as próprias emoções, mas também as emoções de todos ao redor. E esse não é um defeito, como muitos tentam fazer você acreditar. Essa sensibilidade é um dom sagrado, um presente divino que poucos seres humanos recebem com tanta intensidade. Sabe por quê? Porque Deus precisava de alguém que pudesse sentir a dor do mundo, que pudesse chorar pelas lágrimas que outros não conseguem derramar, que pudesse abraçar as feridas invisíveis que ninguém mais consegue enxergar. Você que é de Câncer, ou você que tem um canceriano na sua vida, já percebeu como essas pessoas conseguem captar o clima emocional de um ambiente assim que entram nele? Como elas sabem quando alguém está fingindo estar bem, mas por dentro está despedaçado? Isso não é intuição comum, isso é uma conexão direta com o coração divino. É como se cada canceriano carregasse dentro de si um pedacinho do próprio amor de Deus, e esse amor precisa ser sensível, precisa ser delicado, precisa ser capaz de tocar as feridas mais profundas sem causar mais dor. E aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. O mundo está cada vez mais frio, cada vez mais desconectado das emoções verdadeiras. As pessoas estão construindo muros ao redor dos seus corações, fingindo que estão bem quando estão completamente perdidas, sorrindo por fora enquanto choram por dentro. E é justamente nesse mundo que Deus coloca os cancerianos como faróis de sensibilidade, como pontes entre a frieza do mundo moderno e o calor do amor incondicional. Mas essa sensibilidade vem com um preço, e você sabe muito bem qual é. Quantas vezes você já se sentiu esgotado emocionalmente por absorver a dor dos outros? Quantas vezes já chorou sem nem saber direito por quê, simplesmente porque captou uma tristeza que estava flutuando no ar? Quantas vezes já foi chamado de exagerado, de sensível demais, de fraco por sentir as coisas com tanta intensidade? Pois deixa eu te contar uma coisa que vai aliviar o seu coração. Cada lágrima que você derramou, cada dor que você sentiu no peito sem ser sua, cada momento em que seu coração apertou pela angústia de outra pessoa, tudo isso foi registrado nos céus como um ato de amor divino. Você não é fraco por sentir demais. Você é forte justamente porque consegue carregar não apenas o seu próprio peso emocional, mas também o peso emocional de todos que cruzam o seu caminho. E sabe o que mais? Deus confia tanto em você, confia tanto na sua capacidade de amar e sentir, que Ele te escolheu para ser o canal através do qual muitas pessoas vão experimentar, talvez pela primeira vez na vida, o que é ser verdadeiramente compreendido, verdadeiramente acolhido, verdadeiramente amado sem julgamentos. Essa sensibilidade que você carrega não é uma fraqueza que precisa ser curada ou escondida. É uma arma espiritual poderosa que pode transformar vidas, que pode salvar almas, que pode mostrar para as pessoas que ainda existe esperança neste mundo. Porque quando alguém encontra um canceriano que realmente se importa, que realmente sente, que realmente acolhe, essa pessoa encontra um reflexo do próprio amor de Deus. E não existe nada mais poderoso do que isso. Motivo 2. A capacidade divina de nutrir e cuidar. Se existe algo que define o coração de um canceriano, é essa necessidade quase instintiva de cuidar, de proteger, de nutrir tudo e todos ao seu redor. E não estamos falando aqui de um cuidado superficial, não.
Estamos falando de um cuidado que vem das profundezas da alma, um cuidado que muitas vezes coloca as necessidades dos outros antes das próprias necessidades, um cuidado que não mede esforços quando se trata de garantir o bem-estar de quem se ama. E você sabe de onde vem essa característica tão marcante? Vem diretamente do coração maternal do universo, vem da essência mais pura do amor divino, aquele amor que cria, que sustenta, que alimenta e que nunca abandona. Pensa comigo por um instante. Quando Deus criou o mundo, Ele não apenas o trouxe à existência e foi embora. Não, Ele cuida, Ele protege, Ele nutre cada ser vivo com um amor que nunca falha. E Ele precisava de alguém aqui na Terra que pudesse refletir essa característica divina de uma forma tão pura e verdadeira que as pessoas pudessem sentir, mesmo que inconscientemente, um gostinho do amor celestial. E foi aí que nasceram os cancerianos, com esse coração enorme que parece não ter limites quando se trata de cuidar de quem precisa. Você que é de câncer, quantas vezes já preparou uma refeição especial para alguém que estava triste? Quantas vezes já ficou acordado a noite inteira cuidando de alguém doente, mesmo estando você mesmo cansado? Quantas vezes já abriu mão dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, das suas próprias necessidades para garantir que as pessoas ao seu redor estivessem bem? E quantas vezes você fez tudo isso sem esperar nada em troca, simplesmente porque cuidar está no seu DNA espiritual? O mundo moderno valoriza muito a independência, o individualismo, o cada um por si. Mas Deus valoriza algo muito diferente. Ele valoriza a interdependência, o cuidado mútuo, a construção de uma rede de amor onde ninguém fica para trás. E os cancerianos são os construtores dessas redes. São aquelas pessoas que transformam uma casa em um lar, que transformam estranhos em família, que criam espaços seguros onde as pessoas podem ser vulneráveis, podem ser elas mesmas, podem descansar sabendo que ali existe alguém que realmente se importa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você já parou para pensar que esse seu dom de cuidar também precisa ser direcionado para você mesmo? Porque uma das armadilhas que muitos cancerianos caem é essa de cuidar tanto dos outros que esquecem completamente de si mesmos. Você vai dando até que não sobra mais nada dentro de você, até que você se sente completamente vazio, esgotado, sem energia. E aí você se pergunta por que ninguém cuida de você da mesma forma que você cuida dos outros. Aqui vai uma verdade espiritual que você precisa gravar no coração. Deus te deu o dom de cuidar, mas Ele nunca quis que você se anulasse no processo. Ele nunca quis que você se sacrificasse até não sobrar nada. Porque você não pode dar do vazio, você não pode nutrir os outros se você mesmo está faminto de amor, de cuidado, de atenção. Então, parte do seu propósito divino é aprender a direcionar esse cuidado também para si mesmo, a preencher o seu próprio copo antes de tentar preencher o copo dos outros. E sabe o que acontece quando você aprende a cuidar de si mesmo com o mesmo amor e dedicação que cuida dos outros? Você se torna um canal ainda mais poderoso do amor divino. Porque aí você não está mais cuidando a partir do sacrifício, da obrigação ou da necessidade de ser necessário. Você está cuidando a partir da abundância, do transbordamento, da verdadeira essência do amor que não se esgota porque está constantemente sendo renovado na fonte divina. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Motivo 3. A lealdade que reflete a fidelidade divina. Quando falamos sobre lealdade, muitas pessoas pensam que conhecem o significado dessa palavra. Mas quando você encontra um canceriano verdadeiro, você descobre que existe um nível de lealdade tão profundo, tão inabalável, tão sagrado que só pode ter vindo diretamente do coração de Deus. Porque a lealdade de um canceriano não é aquela lealdade conveniente, que dura apenas enquanto as coisas estão fáceis e tranquilas. Não, a lealdade de Câncer é aquela que permanece firme mesmo quando tudo está desmoronando, mesmo quando seria mais fácil ir embora, mesmo quando a pessoa que está recebendo essa lealdade não parece merecer. E sabe por que Deus colocou essa característica tão forte no coração dos cancerianos? Porque Ele queria que existissem pessoas neste mundo que pudessem mostrar, através das suas ações, como é o amor incondicional do divino. Deus não nos abandona quando erramos. Ele não vai embora quando falhamos. Ele não desiste de nós quando atravessamos nossas fases mais difíceis e escuras. E os cancerianos carregam dentro de si esse mesmo tipo de fidelidade que não desiste, que não abandona, que não se cansa de acreditar nas pessoas mesmo quando todos os outros já desistiram. Você que é de Câncer, quantas vezes já defendeu alguém que todos estavam criticando? Quantas vezes já ficou ao lado de uma pessoa quando todo mundo virou as costas para ela?
Quantas vezes já deu mais uma chance, e mais outra, porque você acredita na capacidade das pessoas de mudarem, de crescerem, de se tornarem melhores? E quantas vezes você foi chamado de trouxa, de bobo, de ingênuo por continuar acreditando quando a lógica dizia para você desistir? Mas aqui está a verdade espiritual que vai libertar o seu coração de qualquer culpa ou dúvida. Sua lealdade não é fraqueza, é força espiritual. Sua capacidade de permanecer quando outros vão embora não é ingenuidade, é uma manifestação do próprio amor de Deus através de você. Porque no fundo, cada vez que você escolhe ficar, cada vez que você escolhe acreditar, cada vez que você escolhe dar mais uma chance, você está sendo um instrumento divino na vida daquela pessoa. Agora, é importante também entender que lealdade não significa se deixar maltratar, não significa aceitar abusos, não significa anular a si mesmo em nome de outra pessoa. Existe uma diferença enorme entre lealdade saudável e autossacrifício destrutivo. Deus te deu o dom da lealdade para que você pudesse ser um porto seguro para as pessoas, não para que você se tornasse um capacho que todos pisam sem respeito. A lealdade verdadeira, aquela que vem do divino, sabe quando é hora de estabelecer limites. Sabe quando é hora de dizer não. Sabe quando é hora de se afastar de situações que estão te destruindo por dentro. Porque você não pode salvar ninguém se você mesmo está se afogando. Você não pode carregar o peso do mundo inteiro nas costas sem que essas costas eventualmente quebrem. Então, parte do seu aprendizado espiritual como canceriano é descobrir como equilibrar essa lealdade natural que você carrega com o autocuidado e o amor próprio. É aprender que você pode ser leal sem ser submisso, pode ser fiel sem ser cego, pode acreditar nas pessoas sem ignorar os sinais de alerta que o universo te envia. E quando você encontra esse equilíbrio, sua lealdade se torna ainda mais poderosa, porque ela vem de um lugar de força e escolha consciente, não de medo de abandono ou de necessidade de ser necessário. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Existe um motivo pelo qual as pessoas mais leais muitas vezes atraem as pessoas mais problemáticas. É como se o universo colocasse propositalmente nos caminhos dos cancerianos aquelas almas mais feridas, mais perdidas, mais necessitadas de amor incondicional. Por quê? Porque você tem a capacidade espiritual de ver além da superfície, de enxergar o coração verdadeiro que está escondido por trás de todas as defesas e feridas. Motivo 4. A memória emocional que guarda os tesouros do coração. Tem uma característica dos cancerianos que muitas pessoas não entendem, e alguns até criticam, mas que na verdade é um dos presentes mais lindos que Deus poderia dar a alguém. A capacidade de lembrar, de guardar memórias, de preservar momentos emocionais com uma clareza e intensidade que atravessa o tempo. Enquanto outras pessoas esquecem rapidamente o que viveram, você que é de câncer carrega dentro de si um arquivo vivo de emoções, de momentos, de detalhes que para os outros podem parecer insignificantes, mas que para você são verdadeiros tesouros do coração. E essa memória emocional não é apenas uma peculiaridade da sua personalidade. É um dom espiritual que serve a um propósito muito maior. Pensa comigo, em um mundo onde tudo é descartável, onde as pessoas trocam relacionamentos como quem troca de roupa, onde as experiências são consumidas e esquecidas em questão de segundos, Deus precisava de alguém que pudesse honrar a sacralidade dos momentos vividos, que pudesse preservar a história emocional das conexões humanas, que pudesse lembrar que cada encontro, cada abraço, cada palavra dita tem um valor eterno. Você que é canceriano, você se lembra do cheiro da comida que sua avó fazia quando você era criança. Você se lembra da sensação exata que teve quando alguém te abraçou em um momento difícil. Você se lembra das palavras que alguém te disse há anos atrás, e essas palavras ainda ecoam no seu coração como se tivessem sido ditas ontem. Você guarda presentes que outras pessoas já teriam jogado fora há muito tempo, porque para você aquele objeto não é apenas um objeto, é uma lembrança física de um momento emocional que você nunca quer esquecer. E sabe o que isso significa em termos espirituais? Significa que você foi escolhido para ser o guardião das histórias emocionais da humanidade. Você é aquela pessoa que mantém viva a memória dos momentos importantes, que conta e reconta as histórias da família, que preserva as tradições, que conecta o passado com o presente e garante que nada do que foi vivido com amor seja perdido no vazio do esquecimento. Mas essa dádiva também tem seu lado desafiador, e você sabe muito bem do que estou falando. Porque se você guarda com carinho as memórias boas, você também guarda, muitas vezes sem querer, as memórias dolorosas. Você se lembra de cada mágoa, de cada decepção, de cada palavra dura que foi dita para você. E essas memórias não ficam apenas guardadas em algum cantinho da sua mente, não. Elas voltam, elas se fazem presentes, elas trazem de volta todas as emoções como se você estivesse vivendo aquele momento novamente. É aí que moram um dos seus maiores desafios espirituais, aprender a escolher quais memórias nutrir e quais memórias deixar ir. Porque nem tudo que pode ser lembrado merece ser revivido constantemente.
Algumas feridas precisam ser honradas, reconhecidas e então liberadas para que possam cicatrizar de verdade. E isso não significa esquecer, significa transformar a qualidade da lembrança, tirando dela o poder de te machucar no presente. Aqui vai uma revelação que pode mudar a forma como você lida com suas memórias. Deus te deu o dom de lembrar para que você pudesse ser grato, não para que você ficasse preso no passado. Cada memória boa que você carrega é um convite para celebrar o amor que você já experimentou, para agradecer pelas pessoas que passaram pela sua vida, para reconhecer toda a beleza que já existiu no seu caminho. E cada memória dolorosa é um convite para o perdão, para a cura, para a transformação espiritual que te faz crescer e evoluir. Então, quando você se pegar remoendo uma mágoa antiga, quando você sentir aquela dor voltando do passado, pare por um momento e pergunte ao seu coração: essa memória está me servindo agora? Ela está me ajudando a crescer ou está me mantendo preso? E se a resposta for que está te mantendo preso, você tem todo o poder espiritual necessário para ressignificar essa lembrança, para olhar para ela com outros olhos, para extrair dela o aprendizado e deixar ir a dor. Motivo 5. A intuição profunda que conecta com o divino. Agora vamos falar sobre um dos dons mais poderosos que Deus concedeu aos cancerianos, um dom que muitas vezes nem mesmo vocês compreendem completamente: a intuição. Mas não é qualquer tipo de intuição, não. É aquela sensação profunda no estômago que te avisa sobre as coisas antes mesmo que elas aconteçam. É aquela voz interna que sussurra verdades que sua mente lógica ainda não conseguiu processar. É aquela capacidade de saber, simplesmente saber, sem precisar de provas ou explicações racionais. E de onde vem essa intuição tão aguçada? Ela vem da sua conexão direta com o plano espiritual, com as energias sutis que circulam ao redor de todas as coisas, com a própria voz do divino que fala através do seu coração. Enquanto outras pessoas vivem apenas no plano mental, analisando tudo pela lógica e pela razão, você que é de câncer tem acesso a uma forma de conhecimento muito mais profunda, que vem do campo das emoções, das energias, das verdades que não podem ser vistas pelos olhos físicos, mas que são absolutamente reais. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo com uma pessoa, mesmo que ela estivesse sorrindo e dizendo que estava tudo bem? Quantas vezes você já teve um pressentimento sobre uma situação e depois descobriu que estava completamente certo? Quantas vezes você já quis fazer alguma coisa, mas algo dentro de você gritava para não fazer? E quando você não escutou esse aviso interno, as coisas realmente deram errado? Essa intuição não é coincidência, não é sorte, não é imaginação da sua cabeça. É um canal de comunicação direto com o universo, com seus anjos da guarda, com a sabedoria divina que está sempre tentando te guiar pelo melhor caminho. O problema é que vivemos em uma sociedade que desvaloriza completamente esse tipo de conhecimento intuitivo. As pessoas querem provas concretas, dados mensuráveis, explicações lógicas para tudo. E quando você diz que está sentindo algo, que está pressentindo algo, muitos te olham como se você fosse louco, exagerado ou irracional. Mas deixa eu te contar uma verdade espiritual que vai fortalecer a confiança na sua própria intuição. Deus não dá esse dom para todo mundo. Ele escolhe cuidadosamente quem vai carregar essa capacidade de perceber além do véu das aparências, de sentir as verdades escondidas, de navegar pela vida guiado não apenas pela razão mas também pela sabedoria do coração. E ele te escolheu porque sabia que você seria capaz de honrar esse presente, de usá-lo para o bem, de confiar nele mesmo quando todos ao redor te disserem que você está errado. O grande desafio é aprender a diferenciar quando é realmente sua intuição falando e quando é apenas o medo, a ansiedade ou as inseguranças criando histórias na sua cabeça. Porque a verdade é que a intuição verdadeira vem de um lugar de paz, de clareza, de certeza tranquila. Ela não grita, ela sussurra. Ela não cria drama, ela simplesmente informa. E quando você aprende a reconhecer essa diferença, sua vida muda completamente, porque você passa a tomar decisões alinhadas com seu propósito maior, com o plano que o divino tem para você. Então, como você pode fortalecer ainda mais essa conexão intuitiva? Primeiro, você precisa criar espaços de silêncio na sua vida. A intuição não consegue falar quando sua mente está cheia de barulho, de distrações, de preocupações. Ela precisa de momentos de quietude, de contemplação, de conexão com seu eu interior. Pode ser através da meditação, da oração, de caminhadas na natureza, de qualquer prática que te permita desligar um pouco do mundo externo e mergulhar para dentro. Segundo, você precisa começar a registrar suas intuições e conferir depois se elas estavam certas. Isso vai te ajudar a construir confiança nesse dom, a reconhecer os padrões de como sua intuição se manifesta, a diferenciar cada vez melhor entre o que é intuição verdadeira e o que é apenas medo ou projeção mental. E terceiro, você precisa ter a coragem de agir baseado na sua intuição, mesmo quando isso não faz sentido lógico, mesmo quando as pessoas ao redor não entendem, mesmo quando você não consegue explicar racionalmente o porquê. Porque quanto mais você honra a sua intuição, quanto mais você confia nela,
quanto mais você age a partir dela, mais forte e clara ela se torna. É como um músculo que precisa ser exercitado para ficar cada vez mais forte. Motivo 6. O poder de criar lares e espaços sagrados. Existe algo quase mágico na forma como um canceriano transforma qualquer espaço em um lar verdadeiro. Não estamos falando apenas de decoração bonita ou de uma casa arrumada. Estamos falando de uma capacidade divina de infundir os ambientes com amor, com acolhimento, com uma energia tão especial que as pessoas sentem instantaneamente quando entram naquele espaço. Aqui eu estou seguro, aqui eu posso ser eu mesmo, aqui eu posso descansar. E de onde vem esse dom? Vem do fato de que Deus criou os cancerianos para serem construtores de santuários emocionais neste mundo. Em um planeta onde tantas pessoas se sentem deslocadas, sem pertencimento, sem um lugar verdadeiro para chamar de seu, era necessário que existissem almas especiais capazes de criar esses refúgios de paz, esses portos seguros onde os corações feridos pudessem encontrar cura e restauração. Você que é de câncer, você não precisa de muito para transformar um espaço. Pode ser um apartamento pequeno, pode ser apenas um canto de um quarto, pode ser até mesmo um espaço temporário. O que importa não é o tamanho ou o luxo do lugar, é a intenção e o amor que você coloca ali. É o cuidado com os detalhes que fazem as pessoas se sentirem especiais. É aquela manta gostosa que você deixa no sofá para quando alguém quiser se aconchegar. É aquele cheiro de comida caseira que invade a casa e faz todo mundo se sentir em família. É aquela luz suave que você escolhe porque sabe que cria um ambiente mais acolhedor. Mas o mais incrível é que esse dom vai muito além do físico. Você não cria apenas lares físicos, você cria lares emocionais dentro dos corações das pessoas. Você tem a capacidade de fazer com que alguém se sinta em casa simplesmente por estar na sua presença. Seu abraço é um lar. Sua escuta é um lar. Sua presença é um lar. E isso é extremamente raro e precioso neste mundo cheio de superficialidade e conexões vazias. Pensa nas pessoas que realmente importam na sua vida. Aposto que muitas delas te procuram não apenas quando estão felizes e querem celebrar, mas especialmente quando estão feridas e precisam de um lugar seguro para se recompor. Porque elas sabem, mesmo que inconscientemente, que com você elas não serão julgadas, não serão pressionadas a fingir que está tudo bem, não serão abandonadas em sua vulnerabilidade. Com você, elas podem tirar a máscara e simplesmente ser humanas, com todas as suas imperfeições e fragilidades. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo? É que cada vez que você cria um desses espaços sagrados, seja físico ou emocional, você está fazendo trabalho divino aqui na Terra. Você está sendo as mãos de Deus acolhendo os cansados. Você está sendo o coração de Deus abrigando os feridos. Você está sendo a voz de Deus dizendo para as pessoas: você é importante, você pertence, você tem valor. Mas também precisamos falar sobre o outro lado dessa moeda, porque criar lares e cuidar de espaços sagrados requer muita energia, muito investimento emocional, muito trabalho que muitas vezes passa despercebido. E um dos grandes desafios dos cancerianos é que vocês dão tanto para criar esses ambientes acolhedores para os outros que às vezes esquecem de criar esse mesmo acolhimento para si mesmos. Você passa horas, dias, semanas cuidando para que tudo esteja perfeito para receber as pessoas. Mas quando você olha para o seu próprio espaço interno, para o seu próprio coração, para suas próprias necessidades emocionais, o que você encontra? Será que você está oferecendo para si mesmo o mesmo nível de cuidado, de atenção, de acolhimento que oferece aos outros? Ou será que você está vivendo em um lar emocional abandonado, cheio de necessidades não atendidas e desejos não realizados? Deus te deu o dom de criar lares porque Ele sabia que o mundo precisaria desses espaços sagrados. Mas Ele nunca quis que você se tornasse apenas o cuidador, o provedor, o que mantém tudo funcionando enquanto se esquece completamente de si mesmo. Porque você também precisa de um lar, você também precisa de acolhimento, você também merece ter alguém cuidando de você com o mesmo carinho que você cuida dos outros. Então, parte do seu crescimento espiritual é aprender a ser para si mesmo o que você é para os outros. É aprender a criar um santuário interno onde você pode se refugiar quando o mundo fica pesado demais. É aprender a nutrir seu próprio coração com a mesma dedicação que você nutre os corações alheios. E é aprender a pedir, a permitir que outros também cuidem de você, porque você não precisa carregar tudo sozinho o tempo todo. Motivo 7. A capacidade de amar incondicionalmente como Deus ama. E chegamos ao sétimo e talvez mais poderoso motivo pelo qual Deus ama profundamente o signo de Câncer. A capacidade de amar de forma incondicional, de amar sem esperar nada em troca, de amar mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando não é correspondido da mesma forma. Esse tipo de amor não é comum, meu querido, minha querida. Esse tipo de amor é raro, é precioso, é sagrado. E é exatamente o tipo de amor que Deus tem por cada um de nós.
Quando Deus quis mostrar para a humanidade como é o amor verdadeiro, ele não podia simplesmente escrever no céu ou mandar um anjo fazer um anúncio. Ele precisava que esse amor se manifestasse através de ações concretas, através de pessoas reais, através de corações que fossem capazes de amar sem condições, sem limites, sem reservas. E foi aí que ele infundiu essa capacidade no coração dos cancerianos, fazendo de cada um deles um reflexo vivo do amor divino aqui na Terra. Você que é de Câncer, você sabe o que é amar alguém não pelo que essa pessoa pode te dar, mas simplesmente por quem ela é. Você sabe o que é continuar amando mesmo quando a pessoa erra, mesmo quando te decepciona, mesmo quando te machuca sem querer. Você sabe o que é olhar além das falhas e imperfeições e enxergar a essência pura e verdadeira que existe em cada ser humano. E esse tipo de amor, meu amigo, é o tipo de amor que move montanhas, que cura feridas impossíveis, que transforma vidas da forma mais profunda que existe. Mas vamos ser honestos sobre o peso que esse amor carrega. Porque amar incondicionalmente em um mundo condicional é extremamente desafiador. Você vai se decepcionar com pessoas. Você vai dar o seu melhor e não receber o mesmo em troca. Você vai abrir o seu coração e ser incompreendido. Você vai fazer sacrifícios que passarão despercebidos. Você vai amar com tanta intensidade que às vezes vai se sentir completamente esgotado, questionando se vale a pena continuar amando dessa forma. E é justamente nesses momentos de dúvida, nesses momentos em que seu coração está cansado e ferido, que você precisa lembrar de uma verdade fundamental. Seu amor não é desperdiçado mesmo quando não é retribuído da forma que você esperava. Cada ato de amor genuíno que você expressa cria ondas no universo que vão muito além do que você pode ver ou medir. Cada vez que você escolhe amar apesar de tudo, você está elevando a vibração deste planeta, está contribuindo para que o mundo seja um lugar menos frio, está plantando sementes de esperança em corações que talvez nunca soubessem o que é ser verdadeiramente amado. Deus te deu esse coração enorme não para que você sofresse, mas para que você pudesse ser um canal através do qual o amor divino flui para este mundo. E sim, ser um canal significa que às vezes você vai sentir a dor de amar pessoas que ainda não aprenderam a amar de volta da mesma forma. Mas também significa que você tem o poder de transformar vidas, de mostrar para as pessoas que existe um tipo de amor que não desiste, que não abandona, que não se cansa. Agora, aqui vai uma verdade que talvez ninguém nunca tenha te dito, mas que você precisa ouvir com muita atenção. Amar incondicionalmente não significa aceitar qualquer tipo de tratamento. Não significa permitir que as pessoas abusem da sua bondade, da sua generosidade, da sua capacidade de perdoar. Amor incondicional não é o mesmo que porta aberta para o desrespeito. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim estabelecer limites saudáveis. Você pode desejar o bem para uma pessoa e ainda assim escolher se afastar se aquela relação está te destruindo. O amor mais maduro, o amor que realmente reflete o divino, é aquele que sabe quando segurar e quando soltar, quando lutar pela relação e quando deixar ir, quando perdoar e reconstruir e quando perdoar e seguir caminhos separados. Porque o amor verdadeiro também inclui o amor próprio, e você não pode continuar se doando para pessoas e situações que estão te esvaziando completamente. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para o mundo? Não é só o seu amor incondicional pelos outros. É aprender a direcionar esse mesmo amor incondicional para si mesmo. É olhar no espelho e sentir por você o mesmo que você sente pelas pessoas que ama. É perdoar suas próprias falhas com a mesma facilidade que perdoa as falhas alheias. É cuidar do seu próprio coração com a mesma dedicação que cuida dos corações dos outros. É reconhecer que você também merece receber o tipo de amor que você tão generosamente oferece. E quando você finalmente aprende a amar a si mesmo com essa intensidade, algo mágico acontece. Seu amor pelos outros se torna ainda mais puro, ainda mais poderoso, porque não vem mais de um lugar de carência, de necessidade de validação, de medo de abandono. Vem de um lugar de plenitude, de transbordamento, de verdadeira abundância espiritual. E esse é o tipo de amor que realmente tem o poder de mudar o mundo. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Então, meu querido canceriano, minha querida canceriana, chegamos ao final dessa jornada de descoberta e revelação espiritual. E espero que agora você compreenda com muito mais clareza porque Deus ama tão profundamente o seu signo, porque cada característica que você carrega não é um defeito a ser corrigido, mas um presente divino a ser honrado e celebrado. Você não foi feito para ser como todo mundo. Você não foi criado para endurecer o coração, para reprimir suas emoções, para parar de se importar tanto.
Você foi moldado pelas mãos do Criador para ser exatamente o que este mundo mais precisa. Um farol de sensibilidade em meio à frieza, um oásis de cuidado em meio ao egoísmo, uma fonte de lealdade em meio à traição, um guardião de memórias em meio ao esquecimento, um canal de intuição em meio à confusão mental, um construtor de lares em meio ao desamparo, e acima de tudo, um portador do amor incondicional em meio a um mundo que ama apenas sob condições. Cada desafio que você enfrenta por ser quem você é, cada vez que alguém te diz que você é sensível demais, cada momento em que você se sente incompreendido ou desvalorizado, tudo isso faz parte do seu processo de crescimento espiritual. Você está aprendendo a honrar seus dons enquanto também estabelece os limites necessários para se proteger. Você está descobrindo como equilibrar o cuidado com os outros e o autocuidado. Você está evoluindo para se tornar a versão mais elevada e iluminada do que significa ser um canceriano. E quero que você saiba que toda vez que você escolhe continuar sendo autêntico, toda vez que você mantém seu coração aberto apesar das dores, toda vez que você escolhe amar mesmo sabendo que pode se machucar, você está fazendo o trabalho mais importante que existe neste planeta. Você está mantendo acesa a chama da humanidade, da compaixão, do amor verdadeiro. E isso tem um valor eterno que vai muito além do que você pode imaginar. Agora, eu quero fazer um convite especial para você. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras fizeram sentido profundo para sua alma, não guarde isso só para você. Compartilhe com outros cancerianos que você conhece, para que eles também possam descobrir o quanto são especiais e amados pelo divino. E se você ainda não está inscrito neste canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Clica ali no botão de inscrição e ativa o sininho das notificações, porque regularmente eu trago conteúdos assim, que te ajudam a se conectar com seu propósito espiritual, a compreender melhor os desígnios do universo e a viver uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E se essas mensagens realmente fazem diferença na sua vida, se elas te fortalecem, te inspiram, te ajudam a ver a beleza da sua própria essência, considere se tornar membro deste canal. Sua contribuição permite que eu continue produzindo esses conteúdos que tocam corações e transformam vidas. É através do apoio de pessoas como você que conseguimos manter viva essa missão de espalhar luz, amor e conhecimento espiritual pelo mundo. Antes de terminar, quero deixar uma pergunta para você refletir e responder aqui nos comentários. Das 7 características que conversamos hoje, qual delas você mais se identifica? Qual dessas revelações tocou mais fundo no seu coração? Compartilha comigo a sua experiência, porque adoro ler cada comentário e saber como essas mensagens estão impactando a vida de cada um de vocês. E lembra sempre, você foi criado de forma maravilhosa e admirável. Cada lágrima que você derrama, cada cuidado que você oferece, cada abraço que você dá, cada memória que você guarda, cada intuição que você segue, cada lar que você cria, cada amor que você expressa, tudo isso faz de você uma obra-prima divina em constante evolução. Nunca duvide do seu valor. Nunca permita que este mundo te convença de que você precisa ser diferente do que é. Você é perfeito na sua imperfeição, você é completo na sua jornada, você é profundamente amado exatamente como você é. Que o universo continue te abençoando com muita luz, muito amor e muita clareza sobre o seu propósito sagrado nesta terra. Até o próximo vídeo, meu querido, minha querida. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. O divino caminha ao seu lado em cada passo do caminho. Um abraço enorme no seu coração.